Olá, boa tarde. Hoje, dia 12 de abril de 2019, no ar o programa Fundos Imobiliários, ao vivo aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Hoje você vai descobrir literalmente detalhes de bastidores, vamos dizer assim, dos fundos imobiliários. Bastidores quer dizer porque todo mundo sabe que existe um administrador e que às vezes além do administrador existe um gestor. Esses são os que estão lá na frente, no dia a dia do fundo. Mas por trás, no back-office, tem gente muito importante, funções específicas, bem reguladas e definidas pela CVM, ou quase bem definidas, né? Que a gente não conhece e às vezes nem entende o quão importantes são. Então hoje eu vou conversar com o Alexandre Freitas, que é sócio proprietário da Oliveira Trust, e ele vai explicar para a gente, além do administrador, o que faz, por exemplo, um escriturador, o que faz um custodiante, o que faz um agente fiduciário. Ó, tenho certeza que por enquanto você deve estar pensando assim, nossa, o que é esse monte de coisa complicada? Ao final do programa você vai se sentir feliz de ter aprendido esses detalhes e entender melhor o fundo imobiliário, que é o veículo que você elegeu para os seus investimentos. Já, deixa eu só fazer a abertura, comentar os fatos relevantes, já vou bater um papo aqui com o Alexandre Freitas. Muito bem, fatos relevantes da semana, no dia 4 desse mês de abril, o XP Corporate Macaé, o XPCM11, que atualmente é administrado pela Rio Bravo, soltou aí uma consulta formal. Então, se você é cotista, preste atenção e responda até dia 6 de maio. O que está sendo proposto na consulta formal? Substituição da administradora e da gestora, que é a XP, pela BRL Trust, para fazer administração, gestão, distribuição, controladoria e escrituração. Olha aí o que a gente acabou de falar, escrituração. E a UBS Brasil e REC Gestão de Recursos, para fazer a consultoria imobiliária e a consultoria de investimentos. E caso aprovada, vai ficar rescindido o contrato atual com a Atlantis Operações Estruturadas, que faz a consultoria, e com o Itaú, que faz a escrituração. Também, caso seja aprovado todas essas mudanças, o fundo deve mudar de nome. Hoje ele tem XP no nome, porque a XP faz gestão. Se a XP sair da gestão, não faz sentido manter esse nome. Dia 8/4, Quineia Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, que é administrado pela Quineia, está errado na tela aqui, é administrado pelo Quineia. Aprovou a 8ª emissão de cotas do fundo, vai ser uma distribuição pública, né, não restrita, instrução 400. Vão ser emitidas as 7.670 novas cotas, a um valor de R$ 104,30. Esse valor ainda vai ser corrigido por 85% do DI, da data da primeira subscrição até o último dia do mês correspondente, e além disso ele vai ser acrescido de 1,3% como taxa de ingresso. E aí não vai haver direito de preferência. Eu quero fazer um comentário sobre essa questão de não haver direito de preferência. Se quiser trazer para mim, viu, Matheus? Essa é uma questão, vou deixar claro que não é obrigatório dar direito de preferência ao cotista, mas é uma prática que tem sido comum da Quineia, e que chama atenção porque incomoda os cotistas. São fundos grandes, tem muitos cotistas, e aí quando chega essa fase de subscrição de novas cotas, só os clientes do Itaú Personalité que podem exercer direitos de preferência ou que tem preferência na subscrição. E aí eu queria dizer, dirigindo ao pessoal da Quineia, que a Quineia tem fundos invejáveis em tamanho, em qualidade de gestão, muito à frente da maioria dos outros fundos e muito próximo do que a gente entende como futuro desse mercado de fundo imobiliário. Mas essa prática reiterada de não dar direito de preferência aos cotistas, isso, na minha opinião, isso é uma coisa atrasada, isso é uma coisa pequena e que não condiz com a grandeza e com a excelência do Quineia. E também não condiz com as boas práticas de governança corporativa que permeiam o Grupo Itaú. Então fica aqui a minha sugestão, e eu não tenho procuração para falar por ninguém, mas tenho certeza que falo por muitos investidores desses fundos. Fica a minha sugestão de que parem com essa prática, porque, enfim, ela é legal, mas ela não representa a qualidade e a grandeza do Quineia. E ela desagrada milhares e milhares de cotistas que têm todos os fundos do Quineia. Não é à toa que tem milhares de cotistas, é porque o mercado reconhece essa excelência. Mas essa atitude está em desacordo, até nem combina com o que é a qualidade do Quineia. Fica a minha sugestão para o pessoal aí.
Muito bem, dia 8/4, SDI Rio Bravo, Renda Logística, o SDIL administrado pela Rio Bravo, diz que assinou um aditivo ao compromisso de compra e venda. Isso é um fato relevante do ano passado, para aquisição do empreendimento One Park. O valor total passa a ser de 125 milhões, quase 126 milhões. E também o negócio ainda não está concluído, sujeito aí a condições operacionais e regulatórias. E no mesmo fato relevante, avisou que uma locatária do empreendimento multimodal Duque de Caxias está inadimplente com o condomínio e as garantias a serem apresentadas conforme contrato de locação. Mais ou menos o gato subiu no telhado, né? O resultado por cota do fundo ficará em aproximadamente 0,67 por cota a partir do mês de maio de 2018, é o que está lá no texto. Muito provavelmente é 2019, mas saiu no fato relevante de 2018. E no dia 9/4, o VBI FL 4440, o FVBI 11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou um novo contrato de locação do terceiro andar com o Banco Crédit Agricole Brasil, por prazo de 5 anos a partir de 1º de abril desse ano, né? Tem lá carência e desconto em linha com o praticado na região, é o que está no fato relevante. A vacância do imóvel cai para 8,4% e a receita do fundo é impactada positivamente em 26,01%. Já a distribuição de rendimentos deve ser impactada em 31,92%. Foram esses os fatos relevantes. Um destaque muito legal da semana, aliás, da semana passada, que eu não pude trazer semana retrasada. O pessoal do Okibar fez um daqueles gráficos dinâmicos mostrando a evolução do valor de mercado dos fundos imobiliários desde o começo da indústria. Você está vendo 2011 aí na tela, mas começa antes e termina em 2019, e aí vai mudando quem eram os maiores fundos e tal. Muito legal esse gráfico, está disponível no canal do YouTube lá da Okibar. Dá uma olhada lá porque vale a pena. Beabá dos fundos imobiliários rapidinho, porque a gente tem muito que conversar aqui. Ó. O que é pregão? Você que está começando agora, nunca ouviu falar em pregão? Pregão é a sessão diária de negócios da B3. Começa às 10 da manhã, termina às 17 horas. Todos os dias úteis tem pregão. Você pode comprar e vender fundos imobiliários e qualquer outro ativo que seja negociado na bolsa durante esse horário. Regulamento do fundo é o principal documento de um fundo. É lá que vai estar definido tudo, todos os direitos, todos os deveres, todas as vedações, a taxa de administração, a política de investimentos. É importantíssimo que você conheça o regulamento. Relatório gerencial. Esse relatório gerencial é um relatório que não é obrigatório e que os bons administradores fazem com cada vez mais e melhores informações, mais completas. É uma forma de comunicação com você, cotista. Tem lá a foto dos imóveis, características, resultado do fundo, cada vez mais recheado de boas informações. Uma DRE simplificada e tal. O informe mensal, muita gente confunde isso. O informe mensal é um documento obrigatório que a CVM exige e todo administrador tem que enviar. Ele é padrão, ele parece uma tabela de Excel. Esse aí não é simples de ser lido, mas tem muita informação boa. Já o relatório gerencial não, ele é feito pensando no investidor, bem formatado, muitas vezes com gráficos, fotos, são coisas bem diferentes, tá? Informe mensal e relatório gerencial. Por fim, baixe o nosso e-book sobre fundos imobiliários, ele é gratuito nesse endereço que está na sua tela, e não deixe de conhecer e fazer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que é um curso online que eu gravei aqui com o Infomoney, muito completo. Você vai entender esse mercado desde a parte da regulamentação até como montar e gerir a sua carteira e toda a parte de tributação. Tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito com o curso, porque eu recebo sempre muito retorno de quem já fez e milhares de pessoas já fizeram. Tenho certeza que você vai se sentir seguro para investir. Me encontre por aí nas redes sociais, vamos bater um papo, me mande as mensagens, eu procuro ler e responder todas sempre que possível. E agora eu quero saber das mensagens que o Alexandre Freitas trouxe aqui, para a gente entender isso que está por trás, né? Eu estava lendo aqui, primeiro obrigado, boa tarde, obrigado por ter vindo, viu, Alexandre? Obrigado. Estava lendo aqui os fatos relevantes, devia estar passando muita coisa na sua cabeça, né? Troca de escriturador e essas coisas todas. Como é que é esse mundo? A Olivera Trust é tradicionalíssima e não é de hoje que atua no mercado, e atua também como administradora de fundos imobiliários, né? Sem dúvida. Mas essa parte da escrituração e da custódia, pouca gente entende e pouca gente conhece, né? Qual que é a importância desses serviços assim, no mundo do fundo imobiliário, por exemplo?
Essa atividade de back-office, ela às vezes não fica muito aparente para o investidor, né? O investidor ele acaba enxergando o administrador, o gestor, o administrador imobiliário como uma forma de contato, de relacionamento, até para apurar os resultados, os rendimentos. O escriturador, ele, por outro lado, é aquela pessoa que vai estar junto ao investidor para informar os rendimentos, os informes periódicos, né, para o investidor, e quem vai ser responsável pelo controle de fato do passivo. Então, é quem vai saber se efetivamente aquele fundo está enquadrado, se está dentro se aquele investidor tem direito à isenção na distribuição de rendimento. É quem vai ter a informação em relação dos investidores para a convocação de uma assembleia como essa, de troca de prestadores de serviço. Então, o escriturador é uma peça muito fundamental aí é o fundamental da estrutura de fundos imobiliários e pouco vista, né, pelo investidor. Você já falou de muita coisa aí, vamos tentar destrinchar essa história. Por exemplo, a distribuição de rendimento. Apurei o lucro líquido, vou distribuir. Primeiro eu peço a informação para o escriturador para quem que eu devo distribuir tudo, para quem que eu devo reter na fonte. E digo eu, administrador, é isso? Isso. Na verdade, o escriturador ele vai estar interagindo diariamente com a clearing. Então, ele vai estar recebendo os relatórios, se tudo é por sistema, é impossível fazer isso de forma manual. E esses relatórios são absorvidos pelo escriturador, processados, e ali ele vai extrair um relatório final que vai para o administrador, identificando os beneficiários e os dados de pagamento, né? Se for 100% o clearing, o investidor, é muito mais simples o processamento. Simplesmente o administrador vai ter o valor bruto que ele tem que distribuir para os investidores e, seguindo a instrução do escriturador, ele passa para B3. Quando você fala 100% clearing, é aquele fundo que está listado em bolsa e que o cotista ele mantém a custódia dele numa determinada corretora. Exato. Agora, pode ter um fundo negociado em bolsa e que eu, cotista, resolvi mandar para o custodiante. Isso é muito importante. Por quê? Primeiro que o controle da titularidade é um bem, né? Quer dizer, obviamente a cota do fundo imobiliário é um ativo e você não pode restringir a negociação dele. Só que para o fundo permanecer isento, é muito importante que toda negociação, é fundamental que toda negociação de cotas se dê dentro do ambiente da Bolsa. Certo. Senão o fundo perde a isenção. Por outro lado, para a economia, às vezes, de custos pelo cotista, ele opta por tirar da B3, deixar depositada a cota no escriturador e, se porventura ele vier a negociar as cotas, ele volta a depositar na B3 e opera por lá. Certo. Então, tem fundos que têm 100% dos cotistas dentro da B3, tem fundos que são mistos, com investidores dentro ou fora da clearing, e fundos com 100% no escriturador. Você, como escriturador, enxerga todo mundo. Todo mundo. Se está na 100%. B3 ou não é outra história, mas você enxerga todo mundo. Exato. E aí 100%. Já manda, por exemplo, esse relatório dizendo retém imposto de renda do investidor ABC porque ele não é isento. Isso. Né? Ou porque superou os 10% do limite de isenção individual. Então a gente faz essa análise individual e é o escriturador que tem esse papel. E aí, mesmo que eu opere por 10 corretoras diferentes e que tenha um pouco da cota do mesmo fundo em 10 corretoras diferentes, você consegue enxergar toda a minha posição. 100%. É um detalhe importante, né? E aí, quando vem, por exemplo, agora a época do imposto de renda, que todo mundo fica, né, precisa receber o informe de rendimento. Quem envia isso? Enviar é o administrador? O administrador. Todo relacionamento com o cotista é feito por intermédio do administrador, é o representante, é o síndico. Né? Então é ele que faz o contato, o relacionamento com o cotista. Mas a informação provém do escriturador. É ele que vai elaborar o informe, quer dizer, vamos até voltar a dar um passo atrás, né? Quer dizer, vem da controladoria do fundo, que certo. É o contador, ele vai ter as apurações de haveres, qual foi o valor a distribuído por aqueles cotistas durante o período, e o escriturador vai fazer o quê? Vai verificar dentro daquele todo que compete a cada um dos investidores. Porque alguém pode ter adquirido a cota, por exemplo, em junho, certo. Né? Então ele recebeu rendimentos mensais, por exemplo, de junho a dezembro. Então o escriturador vai fazer essa verificação individual e aí sim ele expede, né, o relatório para o administrador, que por sua vez encaminha para o cotista. Aí tem algumas questões. Por exemplo, a gente leu aqui um fato relevante de um fundo em que dá para ter uma troca de todos os grandes prestadores de serviço. Digamos que aconteça isso. Rio Bravo deixou de ser administradora e Itaú deixou de ser escriturador.
mas a gente já está em abril. Aí assumem outros. Em 2019, os cotistas vão receber 2 informes de rendimentos? Não, é muito importante que na Assembleia que delibere a substituição defina as responsabilidades. Então, assim, o ideal é que quem foi o prestador de serviço durante o exercício de 2018 permaneça com essa incumbência e obrigação de encaminhar para o cotista. Porque se refere a fato passado, o fechamento 31/12, então é importante que o prestador de serviço que encaminhe seja aquele. É óbvio que você pode ter substituição em janeiro, fevereiro, no meio de um processo de fechamento de informações do fundo, e aí o novo prestador de serviço assuma essa função. Mas é importante que veja a Assembleia, o que a Assembleia deliberou. E uma dúvida que eu sempre tive. Se você enxerga todas as operações que eu faço, você sabe o meu preço de aquisição? Sim. Meu custo médio de aquisição, por exemplo, você sabe? Sendo a operação dentro da B3, você imagina que nesse momento a gente está aqui conversando, tem operação sendo realizada, compras e vendas, inclusive day trade. Né? Então é impossível para o prestador de serviço de escrituração ou administrador do fundo acompanhar e saber 100% das operações. Agora, o fechamento do dia, sim. Fechou o dia. Uma conciliação com a B3, né? Ela manda as informações e concilia. E aí essa posição diária o administrador vai ter e o escriturador também. Por que eu te pergunto isso? Porque várias vezes eu já vi, o fundo ele foi liquidado. Então vai acontecer uma amortização total e aí é obrigação do administrador apurar se há imposto a pagar e recolher na fonte. E aí o que o administrador faz? Quem não me enviar todas as notas de corretagem, eu vou considerar o valor da venda como valor de lucro e vou tributar. Mas o escriturador não teria essa informação para passar para ele? Na verdade, o escriturador ele pode estar enxergando, se estiver falando de cota negociada na Bolsa, ele está enxergando a massa de investidores da clearing. Então, o custodiante do investidor, que é a instituição financeira, onde as cotas daquela pessoa física estão depositadas e guardadas, é que vai fazer essa verificação da tributação individual. Certo. Tá? Se o cotista, estiver no escriturador, nos livros do escriturador, aí o escriturador é que vai ter o controle do custo individual de cada um. O que pode acontecer é que o escriturador solicite ao banco que está fazendo a custódia a informação sobre aquele investidor, até por uma solicitação, às vezes, de um órgão fiscalizador. Sim. E aí isso tem que ter o retorno para que o escriturador possa consolidar. Mas, via de regra, o procedimento padrão é cota negociada na Bolsa, depositada numa corretora, num custodiante, é essa instituição que recebe o valor bruto e recolhe ou não o imposto referente ao custo, considerando o custo de aquisição do investidor. Isso. Né? E aí você tocou em outro ponto importante, e daqui a pouco a gente muda para o custodiante aqui, que às vezes tem uma investigação da CVM, de um órgão regulador e coisa assim, e a gente está falando de coisas mais cotidianas, mas tem as exceções. Então, às vezes a CVM quer investigar um investidor, se ele teve uma informação privilegiada ou coisa assim. E aí você é obrigado a fornecer informações para ele. Sem dúvida. Geralmente o ofício ele segue do órgão fiscalizador para o administrador. Certo. E o administrador é que vai distribuir, de acordo com as suas responsabilidades, para o escriturador, para o custodiante, para a controladoria, para o gestor, para quem tiver, para o consultor imobiliário, quem tiver que prestar informação. Mas em tempos de bacenjude de ativo, em tempos de pesquisas sobre operações de negociação indevidas ou insider information, alguma situação desse tipo. Investigações que são necessárias, o papel do administrador e do custodiante é muito relevante, porque é deles que provém a informação para que o órgão fiscalizador verifique a lisura da informação e da operação feita pelo cotista. E aí outra coisa que eu já ia perguntar, você citou, que é o bacenjude. Hoje em dia, se eu tiver uma dívida trabalhista ou mesmo uma dívida civil, né, se eu não paguei a pensão alimentícia dos meus filhos e tal, o juiz pode, no computador dele, entrar lá e bloquear meus bens. Sim. Então aí eu tenho cotas de fundo imobiliário e chega uma informação para você: bloqueie os ativos do Arthur. Isso é um gravame, como se diz no juridiquês, né? E é o escriturador que é responsável por coordenar isso. Não só em coordenar o processo de bloqueio, como informar ao juízo sobre o bloqueio, sobre a posição detida por aquele investidor e o bloqueio da posição. Porque se eventualmente
precisar de algum processo de arresto, sequestro dos bens, os bens estão preservados, é só seguir a instrução do juízo. Quer dizer, para você que está assistindo e nem não entendia o que faz um escriturador, já viu que a coisa não é pequena, né? É muita responsabilidade e uma atuação diária. Isso deve acontecer todo dia. Todo dia. Todo dia, em função do novo Bacenjude, você tem hoje um movimento muito maior do que tinha no passado, e também pelos processos de fiscalização de outros órgãos. E tem uma situação que é pouco vista, né, que é a questão até, às vezes, de um investidor que porventura faleceu. Sim. E entra no processo de inventário, então o escriturador tem um papel também de seguir as instruções daquele juízo, então não tem nada a ver com um processo mais agressivo, mas infelizmente a vida e deve ser cotidiano isso? Cotidiano. Então você no primeiro momento, lá na corretora, ao invés de ser a custódia do Arthur, passa a ser a custódia do espólio do Arthur. Do espólio do Arthur. E quando que custodiante e escriturador tomam conhecimento desse falecimento? Isso é geralmente por um ofício, né? E isso é um processo até difícil de você limitar o prazo, porque com o falecimento do investidor, nem sempre os herdeiros têm conhecimento da existência daquele bem. Perfeito. E enquanto não for comunicado, a distribuição está sendo feita na conta corrente ou da forma como foi definida de distribuição pelo cotista. Então, quando acontece um caso desse tipo, um falecimento, até a comunicação, o pagamento tem sido feito, é feito da forma como previsto anteriormente, certo, como em vida. Agora, faleceu, bloqueia imediatamente, aguarda, inclusive os rendimentos ficam retidos, e aí com a instrução até o rendimento ficar retido. E aí o juiz vai informar, agora eu quero que você deposite na conta do espólio. Perfeito. E aí o administrador, seguindo a instrução do escriturador, faz essa transferência. Agora, se porventura aparece um terceiro interessado, um outro herdeiro, aquele gravame já está verbado nos livros do escriturador. Daí uma função relevante dele também. Muito, muito. E o custodiante, Alexandre? Falamos bastante do escriturador, você mesmo já colocou o custodiante em algumas respostas, porque como a gente brincou, é muito difícil delimitar até onde vai um ou outro, né? O custodiante, a custódia é guarda, né? Para você que não sabe, custodiar é sinônimo de guardar, né? O que o custodiante guarda? O custodiante, se o escriturador controla o passivo, o custodiante está no ativo. Então, você imagina um fundo imobiliário que tem imóveis, onde a figura do custodiante é dispensada pela CVM, se é um fundo destinado só para comprar imóveis, certo. Mas que também vai ter ativos de liquidez, ativos financeiros, onde sim o custodiante é fundamental. Por exemplo, um fundo imobiliário de CRI. Certo. Precisa ter um custodiante que vai ser o responsável pela liquidação financeira, pelas aquisições, pelo pagamento das aquisições, pelo pagamento, pelo controle e conciliação dos recebimentos desses ativos que estão na carteira do fundo. Então, o custodiante está na ponta do ativo, certo, numa visão mais de tesoureiro, de liquidação, enquanto o escriturador está na ponta do passivo, olhando para o cotista e preocupado com a parte de distribuição de rendimentos. Agora, mesmo um fundo de tijolo, ele tem algum caixa que está alocado num CRI, numa LCI ou coisa assim, e aí vai ter a figura do custodiante nesse caso? Se for exclusivamente de tijolo, não precisa. Essa figura é dispensada, ela acaba sendo absorvida pelo próprio administrador. Certo. Que o fundo imobiliário tem obrigatoriamente que ser uma instituição financeira Isso. na administração, diferente de um FIP, por exemplo, ou um fundo 555. Mas, então, como no fundo imobiliário tem essa figura, em alguns casos a CVM ela liberou o custodiante, nos casos de fundo de tijolo. Mas os fundos híbridos e os fundos de títulos de valores imobiliários, esses têm que ter a figura de forma obrigatória, que é o tesoureiro, na visão de fato. E muitas casas têm todos esses serviços, principalmente os bancos múltiplos. A própria Olivera Trust faz a administração. É possível fazer a administração, custódia e escrituração do mesmo fundo? Sim. Sim, possível. Não há limitação, não há restrição. Inclusive, em alguns casos, facilita o trabalho, na minha visão. Você tem um controle efetivo do passivo na sua base de dados com relação ao trabalho do dia a dia do administrador. Então, acho que são atividades bem sinérgicas. Certo. Então, assim, eu acho que não há nenhuma restrição legal. No caso da Olivera Trust, a gente iniciou, até pelo histórico de fidúcia da instituição, com a administração fiduciária dos fundos. Posteriormente, entramos com a custódia, em 2010,
E mais recentemente, tem um pouco mais de 4 anos, com a escrituração, que era o produto que faltava. Certo. Aí a gente sabe que o administrador e o gestor, quando existe gestor, eles recebem X% do PL, X% do valor de mercado. Como é remunerado o escriturador e o custodiante? O escriturador, a remuneração dele está embutida na taxa de administração. Certo. Por determinação da 472, o administrador é que contrata o escriturador. Então, essa figura, que pode ser o próprio administrador, ele recebe um valor específico e está incluída na taxa. O custodiante, ele tem uma remuneração apartada, certo, separada, e também geralmente são valores pagos pelo fundo e são geralmente percentuais sobre o patrimônio ou o capital comprometido a um valor fixo. Certo. E faz sentido ser um percentual sobre o patrimônio, até porque um fundo pequeno vai ter poucos cotistas, um fundo grande, um fundo como o 20 Shopping Centers lá, que já está beirando 60 e tantos mil cotistas, está ficando mais complicada essa atividade, né? Tá. Não, assim, a gente fica muito satisfeito. Eu estava na Ambima nos últimos anos, estou na Ambima há bastante tempo, ajudando lá o pessoal e tentando dar a nossa contribuição. Eu me lembro da gente fazendo reuniões há 5 anos atrás, falando no mercado de 80 mil investidores. E o pessoal comentava, cabe no Maracanã e tal. Quer dizer, hoje você precisa de alguns estádios, né? Estamos com quase 300 mil investidores. 250 mil pelo menos. E é fantástico ver a evolução da indústria como um todo e a gente poder participar disso. E é importante que isso não acontece à toa, né? No passado, provavelmente já teve muita discussão sobre o papel do escriturador, sobre o papel do custodiante. Estou falando desde 93. Então o mercado ele já chega maduro, né? O crescimento ele não vem à toa, ele vem porque as estruturas foram sendo fortalecidas e as dúvidas jurídicas resolvidas, né? Isso é importante. Exato. Aí você falou também da questão da fidúcia. Fidúcia é confiança, né? O administrador ele tem aquela propriedade fiduciária. O que é essa propriedade fiduciária? Eu, quando dou aula, falo assim, ele tem direitos, tem obrigações de dono, mas não tem direitos de dono. Faz sentido? É isso, faz todo sentido. Quer dizer, a gente fala dentro da propriedade, do direito de propriedade, você tem 3 atividades, né? Que é o direito de uso, gozo e fruição. Né? Uso e gozo, né? Fruição e disposição. Certo. Então, a atividade, o proprietário fiduciário, ele só não tem a disposição, a livre disposição. Na verdade, ele vai depender de uma anuência dos investidores ou de um gestor para tomar as decisões de venda ou transferência dos ativos. Mas ele vai usufruir desses ativos em nome do fundo, né, e repassando ao cotista todos os benefícios. Por que a propriedade fiduciária no administrador, no fundo imobiliário? Isso o legislador, lá quando da definição dos fundos imobiliários, usou, na minha opinião, por analogia, o conceito do agente fiduciário, da Lei 6404, que dá ao agente fiduciário o poder de deter, por conta e ordem dos credores de uma operação, de uma emissão de debêntures, por exemplo, aqueles ativos de forma temporária para até vender e distribuir esse rendimento aos investidores. Então, no fundo imobiliário, acho que advém essa cultura, por analogia, onde o administrador assumiu a propriedade fiduciária. Então, na matrícula do imóvel dessa torre, por exemplo, que é um ativo de um fundo imobiliário, de um fundo imobiliário, que a gente administra, inclusive, que tem na matrícula, se você olhar, tem o administrador como proprietário fiduciário. Sim. Eu não posso vender a meu prazer, mas está preservado e separado do patrimônio tanto da instituição administradora quanto de terceiros. Quem responde pelo imóvel é o administrador. É o administrador. Agora, quem colhe os frutos daquilo não é o administrador, ele só repassa para os cotistas. Por fim, uma outra função que você citou e que é importantíssima, e aí a gente vai para o mercado de CRI, né? Debenture, CRI e tal, a securitização, que é o agente fiduciário. Então agora é totalmente diferente, né? Eu tenho um fluxo que eu cedi, tem um contrato de locação, tem um imóvel, tem um locatário, eu cedi este fluxo para uma securitizadora e dei o imóvel como garantia, tem uma fiança bancária, uma coisa assim. Então, a operação está ficando bonita, está cheia de garantia.
mas aí entra o agente fiduciário. Então, qual é a função do agente fiduciário, além da securitizadora nisso? O agente fiduciário é uma figura que provém do direito português, não foi invenção brasileira. Né? É uma figura que tem, por definição, a representação dos investidores daquele título. Certo. Então, por exemplo, numa emissão de debêntures, onde você tem 1000 investidores que compraram aquelas frações ideais, aquelas participações, na verdade, o quinhão específico do crédito, quem vai representá-los perante a emissora do título? É a mesma coisa aqui no CRI, né? Quem vai representar perante a securitizadora? É o investidor, é o agente fiduciário, que é nomeado na escritura ou no termo de securitização, no caso do CRI, para representar os interesses e defender os interesses do investidor. Certo. Enquanto a gente fala de uma visão imparcial, em alguns casos, o agente fiduciário ele é 100% parcial. Perfeito. Ele tem a visão 100% do investidor. Ele tem que agir como se credor fosse. Então, quando eu falo, dei o exemplo aqui, estou dando o imóvel como garantia, pode ficar tranquilo e tal. Primeiro você vai lá verificar se o imóvel é meu, se a garantia foi averbada, né? Já faz esse primeiro trabalho. E aí, se houver um problema de crédito e tiver que executar garantias, quem que executa? É o agente fiduciário. É o agente fiduciário. Perdão, até no caso do CRI, porque o agente fiduciário tem essa função. Mas no caso do CRI tem uma outra figura fundamental na estrutura, que é a securitizadora. E a securitizadora ela é o primeiro step ali de movimento. Então, houve uma inadimplência significativa e precisa executar aqueles devedores, quem vai agir é a securitizadora, em nome do patrimônio separado. As despesas, inclusive, quem suporta é o patrimônio separado, que é que está vinculado à carteira de créditos do CRI, e ela vai executar, vai contratar advogado e vai executar. O que pode acontecer é que, no direito brasileiro, aqui no mercado brasileiro não é comum, já aconteceu, mas não é comum, a securitizadora pode não agir. E aí, nesse caso, eu tenho um credor, um crisista, preocupado em receber seu crédito, demandando uma securitizadora que não age. Quem é que está no meio é o agente fiduciário. Certo. É ele que vai... É o parcial que falou, opa, vou aqui cumprir a garantia e buscar os direitos do crisista. Vou buscar, inclusive, posso assumir a função de administrar o patrimônio separado. Por via das dúvidas, você fica sabendo, você notifica a securitizadora, mesmo antes dela não agir, você já soube que teve um evento de crédito, você já vai lá e notifica, você precisa agir. Sim. E se ele não... Você dá prazo, como é que é? Em que momento que você entra aí? O agente fiduciário ele tem um trabalho permanente, um trabalho dinâmico. Por outro lado, a gente até brinca lá na empresa que, na verdade, o agente fiduciário ele está mais vendo, está assistindo o programa noturno, o jornal noturno, enquanto que o administrador do fundo está assistindo o Jornal da Manhã. Tá certo. Né? Então, assim, um é mais ativo ao longo do dia, o outro analisa os acontecimentos do dia. Certo. Tá? Então, o agente fiduciário ele vai analisar aqueles eventos do dia. Pode ser que uma devedora do CRI, vamos falar um CRI corporativo, entre em recuperação ou apresente algum tipo de dificuldade financeira. Obtendo essa informação, o agente fiduciário no dia seguinte já notifica a securitizadora, cobrando informações sobre performance, para saber se eventualmente ele vai convocar uma assembleia de crisistas, se tem uma possibilidade de vencimento antecipado do CRI. Então o papel é mais ativo num caso específico de default ou numa expectativa de default. Já o administrador lá do fundo imobiliário é o contrário, ele está o dia inteiro operando com pagamento. Olhando para frente. Bom, a gente já está infelizmente estourado no tempo. Eu vou te fazer uma última pergunta muito clara. Não é tudo igual. Custodiante e escriturador é algo que é importante eu saber. Sim. Por exemplo, vai ter uma troca aí que está sendo proposta. Eu, cotista, deveria pensar, poxa, porque quando um administrador renuncia, e aconteceu agora com o fundo que a Socopa administrava, o FIGS, a Socopa renunciou e falou, eu indico a Vortex. E os cotistas, em sua maioria, falaram, não, tudo bem que você vai renunciar, mas a gente prefere que seja outro, não a Vortex. E acabou sendo a Red. Está havendo agora uma provável troca de escriturador. Então, tu fala, vai sair o Itaú, vai entrar outro. O cotista deveria ter essa mesma atenção de ter um escriturador preferido, que ele confia mais, ou coisa assim. É a mesma coisa com o custodiante.
O custodiante ele é uma função mais atrelada aos pagamentos. Então, se os rendimentos estão sendo pagos em dia, o cotista está tranquilo. Mas o escriturador ele tem uma análise de qualidade da informação. Se o cotista está recebendo uma informação não muito boa nos seus informes, sobre os seus rendimentos auferidos, está aí um bom parâmetro para avaliar se ele quer aquele escriturador ou não para os novos fundos dele. Isso é um bom parâmetro. Muito bom. Que pena que a gente tem que terminar, porque dá para ficar mais 1 hora conversando aqui. Razão pela qual a gente precisa marcar outras oportunidades. Que bom que a gente abriu essa porta, fez esse contato e te deixa até na mão, assim, pensando, vamos fazer mais um para explicar uma função específica que seja, porque eu gostei muito, tenho certeza que quem assistiu também gostou muito. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns. São quantos anos já de Oliveira Trust? Estamos completando 28 anos. Eu, 27 na instituição e a empresa 28 anos. Agora em maio, só na fidúcia, na prestação de serviço fiduciário. Muito bom. Tá. Parabéns, obrigado. Para você, muito obrigado, um grande abraço. Manda um recado, quero saber se você gostou desse programa, hein? E até a semana que vem.